ao vivo. Ei, pessoal, tudo bem? Começando mais um EnjoyCast. Dessa vez, eu que estou sentada aqui, vou me apresentar um pouquinho para vocês. Quem não me conhece, meu nome é Bruna. Eu sou o CEO e fundadora da Loja da Bruna. Fundei quando eu tinha 16 anos. Foi uma ideia que eu tive junto com a minha avó, que sempre trabalhou com costura. E a gente começou uma marca juntas de roupa. Hoje nós temos 2 lojas, temos um site, vendemos para todo o Brasil. E tô com a Ramina aqui do meu lado. Ramina, que vocês já conhecem, né, gente? Falei que eu tô aqui hoje só de souvenir, brinquei com as meninas. Que eu quero muito ouvir essas duas aqui, depois vocês vão saber quem é que tá aqui com a gente, apesar de o título do podcast já dizer quem é que tá aqui com a gente. Mas só mesmo pra ajudar aqui com alguns comentários, coisa pouca. Eu quero muito que vocês contem essas histórias maravilhosas aí de vocês. Vai ser bem legal, bem divertido. Bom, hoje eu vou apresentar para vocês a convidada do dia, é a Júlia Schwartz. Ela é CEO e fundadora da Maia Saúde, plataforma especializada no cuidado de pacientes idosos. A ideia surgiu a partir de uma experiência pessoal da Júlia com a sua mãe, que foi diagnosticada precocemente com Alzheimer. Após 5 anos cuidando de sua mãe, Júlia percebeu que muitas famílias passavam pela jornada de cuidado sozinha e com muita dificuldade. Foi assim que surgiu a ideia do negócio para melhorar a vida das famílias que passam por isso diariamente. Hoje, ela compartilha conosco sua trajetória e a jornada que levou a Maia a alcançar mais de 500 famílias atendidas e 300 mil horas de serviços realizados em mais de 19 cidades no Espírito Santo e no Rio de Janeiro. Bem-vinda, Júlia! Muito obrigada! É um prazer estar aqui na EnjoyCast com vocês, principalmente. E hoje nós vamos falar sobre tudo. Tudo que vocês quiserem saber, eu estou aqui. Bora lá. Muito bom. Antes da gente entrar nas perguntas, eu vou falar sobre como o Wander gosta de dizer quem paga a nossa conta, né? É importante. E o nosso primeiro patrocinador é o V1. Não sei, todo mundo aqui já conhece o V1, gente? Uhum. Já andam de V1? Com certeza. Eu já usei muito V1. Na verdade, eu uso V1 em situações estratégicas, né? Assim, de segurança. Principalmente em questão de segurança, à noite, mulher sozinha, né? Praticidade. Para nós mulheres, principalmente, é interessantíssimo, até porque você pode contar, né, com a confiabilidade ali dos motoristas contratados. Quando eu descobri isso, eu fiquei, gente, chocada. Eles contratam todos os motoristas, não é? Tipo, outras plataformas, né, que qualquer um pode entrar e tudo mais. A gente tem cupom exclusivo do EnjoyCast, então vocês podem ficar sabendo, tá? É 25% off no V1 Viagem, então é um descontinho, assim, ó, considerável, tá? E para as outras modalidades também que o V1 oferece, como a mobilidade de carro por assinatura, que eles também têm. Foi o último produto que eles lançaram aí, acho que no ano retrasado, e aí eles estão rampando com isso aí agora. E também para o V1 Aluguel, que a gente tem 5% nessas outras 2 modalidades. Então, de qualquer forma, tem desconto aí para todo mundo. Só colocar EnjoyCast, tudo maiúsculo, junto, na hora de pagar, que já vai dar o descontinho lá para vocês. O outro patrocinador, que também é o nosso principal produto aqui na Enjoy, é a Imersão Máquina de Resultados. Vocês já conhecem, gente? Já, vou estar lá. Olha, a Bruna já conhece. Expectativa alta. Tá altíssima para todo mundo. Dia 29 de junho vai ser no Patrick Ribeiro, gente. Um evento para 2.000 pessoas com foco em mentalidade, técnicas de venda e inteligência emocional. A gente vai estar aí com o Wander Miranda, né? Nosso CEO, fundador aqui da Enjoy, do EnjoyCast. E também com o Leandro Freitas, trazendo aí todo o seu tema de mentalidade, depois de um Ironman que ele fez aí no ano passado. Enfim, muita experiência para contar e muito conhecimento para compartilhar. Então, se você ainda não conhece, quer saber um pouquinho mais sobre a imersão, o primeiro link na descrição aqui do podcast vai te dar acesso aí ao livro exclusivo do Wander, que tá chegando, inclusive, na versão física. Ele falou que vai distribuir para todo mundo, inclusive. Ele já lançou o livro físico? Vai lançar ainda. Tipo, lançou o PDF digital. E aí o físico tá chegando essa semana. A expectativa é que chegue antes de quinta-feira. Pra gente poder contando entregar as horas. Contando as horas. Arrasou. E aí a gente vai fazer um lançamento oficial. Vai ser muito legal. Então, clica aí no link, se cadastra, você recebe o livro gratuitamente e também recebe mais informações sobre a imersão para você poder garantir sua vaga. É isso. Vamos para a pergunta, então? Para fatídica pergunta Vamos número começar. 1. Vamos começar, então. Pergunta número 1. Quem é a Júlia? Pergunta de milhão. Eu podia falar quem é a Maia, eu falo isso, o pitch já tá decorado, né? Falei com a Bruna aqui nos bastidores que o pitch tá decorado para quem é a Maia. Mas quem é a Júlia? Então, a Júlia é uma mulher que eu acho que tem como base principal na vida uma criação
de muito amor, assim, sabe? Que é como se a minha estrutura fosse isso, né? Como se eu exalasse isso, e é o que eu tenho de principal, assim, na vida, né? E amor pelas pessoas, respeito, né? Pelas pessoas. E eu acho que isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a Júlia também é mãe de 2 meninos maravilhosos e uma menina que virou uma estrelinha. Sou casada, sou CEO, fundadora também de uma empresa. Sou trigêmea, que eu acho que é legal falar. Claro, né? Que é um ponto importantíssimo. Né? Sou trigêmea, sou irmã também do Fernando e do Daniel, além da Alice e da Luísa. Mas a Júlia é uma mulher hoje que tem um propósito muito claro de impactar a vida das pessoas, de melhorar a vida das pessoas. Eu acho que o que eu mais tenho como meta e objetivo é isso. É que todo mundo que passe pela minha vida através da Maia Saúde, né? Tanto as pessoas que me contratam ou as pessoas que estão trabalhando através da nossa plataforma, que sejam impactadas positivamente. Aí a gente está falando de impacto não só financeiro, mas a gente está falando de impacto de respeito, de valorização profissional, de valorização como pessoa, como filho, como irmão, como mãe. Então, é isso. Eu acho que a Júlia navega entre tantas coisas. É difícil definir uma palavra só. Mas eu tenho que entender bem. Uma mulher de coração gigante. Eu acho que de coração gigante. Acho que a ideia é sempre tentar ter um olhar empático no mundo, sabe? Em meio tantas coisas que acontecem na nossa vida, né? A gente na correria do dia a dia, a gente com tanta vontade de fazer as coisas e isso se perde, né? Então, a minha ideia é nunca perder esse olhar para as pessoas, para as coisas. Então, eu acho que a Júlia, ela tem um pouquinho disso, assim. Fora que eu me considero uma pessoa muito alegre, alto astral, né, Raminha? A minha risada a minha risada ecoa em 4 cantos do mundo. Todo lugar que vai. Pau pra toda obra, né, gente? Vamos combinar. Pau pra toda obra. Tem uma personalidade, uma característica muito de comunicadora, mas também de executora, né? São os meus pontos fortes. Então, Júlia focada não existe. Júlia ali paradinha, sentada no computador 4 horas não existe também. Mas a Júlia que vai, que sai, que faz e acontece, existe. É essa aí. Que bom, então, porque a gente é bem parecida. A gente é bem parecida, temos muita coisa em comum. Deixa eu aproveitar já e pular para a próxima pergunta, que essa daqui é onde a gente começa. Como foi a sua trajetória profissional até fundar a Maia Saúde? Então, eu trabalhei desde cedo, né? Eu começo trabalhando desde cedo. Lá para os meus 18 anos foi quando eu comecei a minha trajetória como funcionária pública. Então, com 18 anos, eu tive meu primeiro cargo público no estado do Espírito Santo. E aí, fui trilhando. Saí do governo do estado, fui para a Câmara de Vereadores de Vitória. Então, trabalhei muitos anos como vereador. Fui chefe de gabinete dele durante muitos anos. Dali, a gente vai para a Prefeitura de Vitória. Também já fui subsecretária de Vitória de Transporte, Trânsito também. Eu, com 26 anos, mais ou menos, eu fui subsecretária de Transporte e Trânsito aqui de Vitória, lá de Vitória. Então, eu implementei projetos importantes como o parquímetro. Enfim, a gente foi, nessa época, naquele governo, a gente falou dessas bicicletas compartilhadas. Foi quando tudo isso começou a acontecer aqui, lá em Vitória, que a gente começou a dar um pouquinho de toque de inovação na cidade, né? Foi nesse momento em que eu também trabalhava na prefeitura. E aí volto para a Câmara de Vereadores, formo em Direito, saio da Câmara, começo a advogar. Então, advoguei na área trabalhista, na área de família, abri meu escritório. E aí, advogando, foi quando tudo começou a acontecer na minha vida pessoal, né? Foi quando eu tive minha primeira filha, que ela faleceu. Então, aí saio desse escritório também por uma questão emocional. Então, naquele momento, eu não tive tanta condição de trabalhar. Então, fiquei um pouco mais em casa. E aí, quando as coisas foram passando, a minha mãe ficou doente. E aí, quando minha mãe ficando doente, a gente começa a ter um olhar para aquilo, né? Para aquela situação. Eu já casada com o Siddhartha, que tem uma formação de sistema de informação, ou seja, ele tem um olhar para problemas, para resolver problema, para inovação, um toque de solucionar coisas que não tem ainda soluções tão práticas, tão inovadoras no mercado. E aí, vivendo tudo aquilo, mesmo na área de direito, mesmo na formação como advogado, funcionária pública, o Siddhartha pensa
nesse produto, assim, num serviço, numa solução para essas famílias, assim. E aquela inquietude começou. Dentro de casa, nós dois conversando. E aí ele falando, não, a gente tem que montar uma startup, a gente tem que pensar em alguma coisa, vamos pensar, vamos prototipar. E aí vai a Júlia, né, que é a executora, e aí vai criar uma caixa junto com o Siddhartha, coloca o produto dentro, fala... na época, a mamãe foi nossa primeira cliente, assim, né? Foi quando a gente testou o tal do MVP. Então, a gente testou com ela, assim, não, vamos fingir, então, que a gente é uma empresa e a minha irmã, Lícia, faria o pedido para mim, como se eu fosse a empresa para entregar, que na época a gente começou entregando os produtos e medicamentos que ela faz uso. Então, a gente foi quando prototipou. Então, a gente fez uma caixa, a gente envelopou essa caixa, colocamos as fraldas, remédios, tudo que ela fazia uso, colocamos e entregamos em casa. E aí, como que foi essa dinâmica? Foi quando a gente começou a pensar. Só que ainda assim, eu era funcionária pública, ainda estava na... isso que eu queria te perguntar, porque ela falou o seguinte... você nunca teve medo, pelo que eu entendi. Você sempre foi... quê? De mudar. De largar. Tipo de largar as coisas. Tá bom, vamos lá. Tá bom, vamos lá. Você isso ainda aqui... estava trabalhando simultaneamente Sempre... Eu nunca fiquei, tipo, desempregada, sem trabalho. Eu sempre estive trabalhando. O único momento foi esse gapzinho que eu tive entre a Catarina e depois voltar, né, a reconstruir minha vida, mas sempre trabalhei. Então, eu sempre estava ou como funcionária pública no gabinete, sendo chefe de gabinete. Pública, aí ela falou, vou fazer uma faculdade de Direito. E aí, eu fiz a faculdade de Direito porque eu estava inserida num ambiente de direito, assim, né? A gente estava lá como numa Câmara de Vereadores, onde a gente fazia o quê? A gente legislava. Eu estava com um vereador que a função dele era criar leis, era fiscalizar o Poder Executivo, o prefeito. Então, eu estava imersa naquele mundo. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que fazer direito, tenho que me especializar nisso. Me especializei, formei. Passei na OAB, peguei minha carteirinha, comecei e falei, não quero mais ser funcionária pública. Vamos lá, eu vou abrir um escritório. Abri um escritório. Quem quer ir comigo? Vamos lá. Peguei 2 amigas e tal, vamos abrir um escritório. Montamos um escritório. Ficamos 2 anos e pouco com o escritório. Tivemos vários clientes, fiz muitas audiências. E aí, nessa fatalidade da vida, as coisas meio que a poeira, sabe, deu uma baixada. E eu falei, e agora, o que eu faço? E aí, esse meu chefe me chamou de novo. Volta pra cá. Vem de novo aqui pra Câmara. Vamos ficar... Mas vamos... o que aconteceu? É porque você falou da Catarina, mas os telespectadores não sabem que teve uma situação, a Catarina foi minha filha, foi minha primeira filha que eu tive com meu marido, né? A gente perdeu ela no parto, depois de 8 meses. Enfim, foi uma fatalidade mesmo da vida, porque a gestação era normal, a gente montou quarto, como todo filho, né? Sim. E estava tudo certo, a gente não teve nenhum exame durante essa gestação que pudesse... me mostrar que tinha alguma coisa errada, porque de fato não tinha, né? O que aconteceu, que hoje também ainda é um pouco de mistério, mas eu acho que é a mão de Deus que faz as coisas. Eu sofri alguns infartos na minha placenta. Então, que eu descobri é que eu sou trombofólica, né? Então, eu tenho trombofilia, eu tenho uma alteração genética de trombofilia, que não é o suficiente para ter... me acometido no que aconteceu, né, com a Catarina, mas existe essa alteração genética. E aí, depois que eu perdi a Catarina, e aí fazendo esses exames, eu comecei a me cuidar de outra maneira nas minhas gestações. Então, comecei a fazer uso dos remédios, né, enoxaparina, AS, enfim. Aí foi para ter os meus filhos e conseguir ter filhos saudáveis, né. E aí, isso foi no momento que você estava no... E aí a Catarina veio quando eu estava advogando, né? Quando eu estava advogando, estava super na ativa, estava com o meu escritório, assim, começando, sabe? A rampar, a ganhar nome aqui na cidade. Eu já estava com vários clientes na área trabalhista, assim, que era a área que eu gostava muito, trabalhista e família. Mas aí, tudo bem, eu falei, não, então vamos... E aí o meu chefe me chamou, vamos voltar? Aí voltei. Isso. E aí, quando eu voltei, eu falei... Tô focada nisso aqui, né? Vou esperar também a poeira baixar e tal. E aí veio essa história da minha mãe. A minha mãe adoecendo cada vez mais, adoecendo. E aí, quando a gente pensou nesse projeto, o Siddhartha tentou me convencer de milhões de formas de colocar esse projeto para andar. Para rodar. E eu falei com ele que eu não queria. Que eu só seria parte desse projeto se eu fosse advogada do projeto. Então, eu não seria operacional, eu não seria marketing, eu não seria nada. Eu seria a Júlia, que tem uma história por trás dessa ideia. Ou seja, a ideia realmente veio da minha vida, veio da nossa vivência, da nossa
necessidade. Nesse mas momento, eu seria... sua mãe ainda estava passando pelo tratamento? Ainda estava viva. A mamãe, na época que a Catarina faleceu, a mamãe teve uma intercorrência muito importante, que é muito legal assim, de falar, porque minha mãe, ela teve uma broncoaspiração, que é quando ela estava se alimentando com a cuidadora. A cuidadora estava dando comida para ela, uma comida muito quente, ela não percebeu que estava muito quente, e foi dar para minha mãe, mamãe queimou a língua. E o Alzheimer faz isso com as pessoas, né? Ela não teve uma reação de cuspir, como normalmente a gente teria, né? Então, se você tem alguma coisa, a nossa reação é cuspir. Ela tentou engolir. E na hora que ela foi engolir, foi pro pulmão. Então, ela quase teve uma parada respiratória. Foi muito perto dela vir a óbito naquele momento. E aí, eu lembro que eu saí desse escritório. Eu estava grávida da Catarina, saí do meu escritório. Cheguei e levamos mamãe pro hospital. E aí, nesse momento, quando a mamãe entra no hospital, a mamãe entra falando, a mamãe entra andando. E ela sai do hospital sem falar, sem andar, sem comer. E aí, totalmente acamada, usando fralda, com uma sonda, né? E aí, foi um momento importante, que apesar de depois acontecido tudo com a Catarina, foi um momento em que a gente percebeu que, olha, de fato, as pessoas precisam de ajuda na hora de contratar um profissional para cuidar dos seus pais, das suas mães. Porque uma profissional, ela pode ser determinante para a vida ou para a morte de uma pessoa que você ama tanto, entendeu? Então, foi nesse ponto que me instalou a beleza desse negócio, sabe? Assim, entendi. Nossa, de fato, a gente pode fazer alguma coisa que melhore e impacte a vida da família, né? Mas naquele momento, enfim, eram muitas coisas, assim. Você viu que eu não tinha 30 anos. Sim. Eu tinha 31, 32 quando isso tudo aconteceu. E aí, quando eu volto lá pro gabinete, que eu vou dar uma respirada, que aí eu tenho um filho, o Murilo, e aí depois que eu tive o Murilo, a gente volta com essa ideia. E aí o Siddhartha fala, Júlia, agora eu tô com minha empresa, né? Ele tem uma empresa de software, a Devix, e ele falou, vamos fazer isso como se fosse uma spin-off da Devix, né? Ou seja, é uma empresa dentro de outra empresa. Sim. É um projeto dentro dessa empresa, e aí eu preciso que você esteja comigo, porque é sua cara, é sua história, é sua mãe e tal. E eu falei, tá bom. Então, eu vou ser advogada do negócio, vou fazer contrato social, vou cuidar da parte burocrática e vamos lá. Que é o que você sabia fazer, que você já estava acostumada, né? Exatamente. Era o que eu achava que eu tinha tino, sabe? Sim. Como a gente... porque a vida, eu acho que é isso, que você falou que você não tem medo. É porque eu acho que eu sou uma pessoa mega adaptável, assim, sabe? Se você me colocar num lugar de direito, de advocacia, que tem que usar salto, que tem que usar roupa e tal, eu tô lá, entendeu? Eu tô lá, eu preciso estar ali, tô ali. Mas também se você me joga para um ambiente de startup, que é tênis, bermuda, sabe? Inovação, fone no ouvido e tal, também tô ali, entendeu? O negócio pra onde que eu tô. Então, pra onde que a gente vai e faz bem. Tá. Entendi. E aí o Siddhartha veio com essa ideia. Então, você entra como uma participação muito pequenininha. E aí você entra... Aí nesse momento, a mamãe tinha acabado de falecer. A mamãe faleceu em 2019, em dezembro de 2019. E ele falou, vamos aproveitar essa oportunidade. Agora que sua mãe faleceu, a gente tem mais tempo, né? Porque antes a vida era muito corrida. Da conta de cuidar de filho, de mamãe, sabe? De você profissional, de marido, casa, periquito, papagaio. Deixa eu só perguntar uma coisa que eu fiquei muito interessada, assim. Quando você falou que vocês fizeram um protótipo, assim, o teste, né? Vamos ver aqui como é que vai chegar na casa do outro. Essa preocupação. Quem foi que teve essa ideia e como que foi a ideia de montar a caixa, de montar o que vai colocar aqui? Tá. De onde que veio isso? Veio do Siddhartha. Isso é bem exclusivo dele, assim, sabe? A ideia foi toda dele. Porque, assim, um dos conceitos que a gente tem para startup, pra gente, que é o nosso modelo de negócio, a gente validar uma ideia. Sim. Então, a gente só leva essa ideia para o mercado se a gente validar. E como que a gente valida, né? Nesse momento foi falando, vamos lá, então vamos criar uma caixa para a gente ver se faz sentido, se a gente conseguiria separar os medicamentos, se a gente conseguiria separar as fraldas, como que seria operacionalizar isso tudo, entendeu? Então, a gente foi e executou o que, teoricamente, a gente chama de MVP. Então, a gente fez na prática o MVP. Sim. Então, a gente foi lá na gráfica, a gente mandou imprimir, aí a gente colou o negócio na caixa, entendeu? Para ver como que vai ficar, uma logo que, enfim... nunca foi a logo oficial da marca, mas assim, era o que a gente achava bonitinho na época e tal. Foi um teste. E aí a gente fez e validou, assim, mas o Siddhartha é do campo da ideia, né, da resolução do problema aqui, na cabeça dele, sabe, ou codificando, ou, sabe, criando processo.
eu sou a que vou pra rua, sabe? Que sou eu, Júlia, vim aqui entregar o negócio pro senhor e tal. É muito importante, porque você vai viver a experiência que o seu cliente vai viver. Então, isso foi tipo assim... É como se fosse eu modelando roupa, sabe? Exatamente. Eu levo um tempo, porque eu faço, ajusto, ficou desconfortável, você fez a mesma coisa ali, pensando em como é que vai ser a experiência da pessoa que vai receber aquela caixa pro idoso, ou pra quem estiver precisando. É como fazendo paralelo ao seu negócio, é como toda coleção que você lança, né? Você tem que fazer um protótipo daquele vestido, você ajusta ali, você coloca, se cai bem, se fica confortável, se fica curto e tal. Sim. E aí só que você faz vários MVPs ao longo da sua trajetória como empresa, né? A ideia é fazer pouco, né? Sim. Porque senão a gente vai... É o que as pessoas não veem, né? Você ter aquele cuidado de se importar em mudar as pequenas coisinhas para ficar... Perfeito. É o que as pessoas não veem, né? A importância que a gente dá pra isso. Não, top. Tem uma parte da história que é bem interessante que você começou a falar, eu queria que você continuasse, que é quando de fato começou o negócio. Isso. Aí você estava só como advogada. Exatamente. Aí o Siddhartha veio com a parte de tecnologia, eu como advogada, e ele juntou um grupo de pessoas que eram da área de saúde e que podiam, que tinham know-how, que tinham conhecimento de atender idoso e do serviço propriamente, e falou, vamos juntar esse grupo, que eu achei fantástico na época, porque assim, cada um na sua alçada, o que junta e que fica perfeito. E aí a gente lança o negócio. E aí, no início, pareceu bom, eu falando assim, olha, podem usar a minha cara, podem usar a minha história, mas eu vou ficar como advogada. E aí, a gente, em março, entra em pandemia. Isso era 2020, janeiro de 2020. Mamãe faleceu em dezembro de 2019. 2020, a gente começa as primeiras reuniões. Fevereiro, março, a pandemia fechou tudo. E aí, quando fechou tudo, a Câmara de Vereadores de Vitória fechou também. Então, ninguém trabalhava mais presencial. Então, o meu chefe falou, todo mundo fica em casa, né? E a gente não vai trabalhar. E aí, o que eu fiz? Eu falei, não vou ficar em casa, né? Eu não tenho um perfil de ficar em casa. Então, vamos lá. Vou colocar... minha cara de linda home office. Eu vou fazer o quê? Eu vou trabalhar. Vamos colocar essa ideia para o papel. E aí, a gente estava falando de pandemia global e que atingia idoso. Sim. Falei, vou resolver a vida dessa galera. Porque quando esses idosos ficavam internados nos hospitais, eles não podiam... A família não podia ficar junto, né? Quando era Covid. Então, tinha que ter um profissional de saúde atendendo. E quem é que fazia isso para as pessoas? Não tinha. Falei, foi aí que eu também testei a ideia do meu serviço. Aí eu também fiz a prova do MVP, que é processo, serviço, quantidade de hora que eu atendia, como eu atendia, até que horas que eu atendia, se eu ficava de plantão, se eu não ficava. E aí era eu fazendo tudo. Era eu no comercial, no operacional, no financeiro. E a parte de tecnologia, que o Siddhartha já estava desenvolvendo um sistema por trás disso. E aí a gente começou a trabalhar na pandemia. E foi 1 mês, foi 2, foi 3. Quando a gente viu 1 ano, eu sozinha na empresa. Até que chegou quase dezembro desse ano. Eu falei, não consigo ficar sozinha. Eu vou ter que trazer alguém para me ajudar. Trouxe uma estagiária para me ajudar. Uma estagiária e uma menina do financeiro. E aí quando chegou no outro ano, em 2021... Nessa altura aí vocês tinham quantos clientes, perdão? Nessa altura a gente tinha uns 10 clientes. Recorrentes ali. Recorrentes. Mas era muita coisa para mim, assim, porque era uma pessoa só, eram processos muito manuais, mas que a gente já tinha testado, que a gente já estava testando a escalabilidade. A escala disso. A gente já estava validando a forma de atendimento, sabe? Se a gente conseguia fazer isso via aplicativo, se a gente conseguia fazer isso no WhatsApp, como que as pessoas... Enfim, conhecendo os meus clientes, os meus... Validando as coisas ali, você botando a mão na massa, isso. Você via o que podia ser feito para melhorar. Você foi modelando, colocando aí eu fui criando a empresa, na verdade. Eu fui criando a empresa. Eu fui fazendo tudo. E fui fazendo tudo praticamente... no que se refere à operação e execução do negócio sozinha. De cada setor. Eu tinha a Devix por trás fazendo a parte de tecnologia, mas quem estava ali com a minha cara, rede social e tudo era eu. Indo em farmácia, separando remédio. Farmácia cidadã, remédio, comprando, tudo era euzinha aqui. Eita, nós. E aí, quando chegou lá em fevereiro, março, mais ou menos, que a gente já estava com esse volume de cliente, eu falei, eu não quero mais. Eu era advogada, eu tô com percentual, eu era o menor percentual da empresa. E eu falei, a gente tem que repactuar. Vamos repactuar? Bora repactuar?
pra gente continuar e tal. E eles falaram, não. Os a gente médicos, não vai... né? Essa galera da área de saúde, não, isso não é justo. A gente acha que não é assim e tal. São pessoas que têm uma cabeça muito para um negócio tradicional, não é startup. Então, para um negócio tradicional, de repente, talvez ficaria algo meio realmente impossível dessa coisa ser repactuada. Mas naquele momento eu falei, olha, então tudo bem. Então o cliente é seu, o aplicativo é seu, o código-fonte é seu, estou saindo. E foi o que eu fiz. E aí liguei para todos os clientes e falei, olha, não faço parte mais dessa empresa, estou dando o telefone dos sócios, vocês liguem para eles e fiquem à vontade de fazer o que vocês quiserem. Mas só estou te dando esse feedback, assim, né, para esses clientes, porque eu acho importante, porque eu estou cuidando da pessoa que é mais importante na sua vida, sua mãe, seu pai e tal. E aí eles falaram, mas o que você vai fazer? Eu tinha uma cliente que eu me lembro que eu conversei muito com ela, Caraca. Que era uma cliente nova, que era uma cliente que enfim, estava passando por essa coisa do mesmo modo que eu, assim, nova, sem ter uma família por trás, assim. E aí eu falei, eu não sei, eu vou pensar. Isso tudo, né, é muito desgastante, essa coisa. Ela falou, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. Se você sair da minha vida, eu não sei o que eu faço. Ela morava no Rio de Janeiro, eu cuidava da mãe dela aqui, em Vila Velha. Ela não morava aqui. Era eu que cuidava. Então, se eu saísse da vida dela, coitada, ela estaria ferrada. E aí eu falei, tá. Eu continuei por ela, assim, sabe? Pra não deixar ela na mão. E aí todos foram fazendo a mesma coisa. Eu não quero ficar, quero ficar com você, quero ficar com você. Então, os pouquinhos gatos pingados que a gente tinha, no outro dia eu falei, estou abrindo uma nova empresa. Liguei para um contador e falei, abre meu CNPJ, por favor. E aí foi como a gente abriu o CNPJ. E aí hoje eu majoritária na empresa, junto com a Devix também, que, enfim, começaram a fazer um novo sistema. Então, é tudo novo. A gente não ficou nada dessa empresa. Tudo é novo. Então, a modelagem do negócio é tudo novo, o sistema é tudo novo. E aí, no dia 5 de julho de 2021, eu abro a Maia Saúde. E aí, a Maia Saúde começa a trajetória dela ali. Tudo novo. Tudo dependendo agora de mim, de fato. Porque antes dependia, mas não era para depender, sabe como? Entendi. E hoje a gente começa, naquele momento a gente começa uma empresa que dependendo totalmente de mim. Com você e mais 2 pessoas, no caso. Eu e a Devix, que são 3, né? É o Rafael, o Siddhartha e o Fabiano, que eles que são o braço de tecnologia da empresa. E como é que foi isso, assim, a sua sensação de começar do zero? Porque é muita coragem, né? Você ficou um ano ali, deu o seu sangue naquele negócio, por mais que tinha 10 clientes, parece que é pouco, mas não é, porque é coisa pra caramba pra fazer, né? Imagino todas as pontes que você tem que ligar. Como é que foi a sua sensação, assim? Como é que foi a sua disposição, a sua garra? O que você sentiu quando você falou, vou abrir o meu negócio aqui, vou começar do zero? Então, não teve não foi romântico, assim, sabe, ô Bru? Não foi foi eu abrindo, não querendo abrir. A verdade toda é essa, eu abri não querendo abrir. Eu abri falando, cara... Você queria ser advogada ainda? Tipo, não, eu não queria ser advogada, mas assim, a história não acabou tão bem com os outros sócios, entendeu? As pessoas não reconhecendo, as pessoas me fazendo um julgamento da qual não era verdade, as pessoas com falta de cumplicidade, de falar, eu prometi algo, não entreguei. Nunca ninguém chegou e falou assim, nossa, eu prometi que eu ia fazer isso e não fiz. Sim. Você fez a minha parte, desculpa por isso. Ou então, não, assim, eu saí desgastada daquela situação. E aí, por sair desgastada daquilo, eu falei, eu não quero e tal. Mas aí o meu marido, de novo, veio e falou, não, esse negócio faz sentido, a gente tem que fazer isso. Pelo amor de Deus. Por algum momento ele acreditou mais do que você, né? Ele sempre acreditou mais do que sempre acreditou mais do que eu. E aí, nesse momento, ele fala, não, pelo amor de Deus, vamos lá e tal. E eu falei, tá bom. Então, vamos tocar esse negócio. E aí, comecei do zero de novo. E aí, quando eu comecei do zero, também sem romance, sabe? É só fazer o que tem que ser feito, é aquilo. Cara, então vamos lá. Aí, peguei todos os clientes e foi começar igual uma pessoa começa uma empresa, numa planilha, sabe? Num número novo de WhatsApp, comprando um computador, porque também não tinha nada disso. Pegando um acesso numa sala emprestado, que era a sala da Devix. E falei, posso ficar aqui? Posso fazer isso? E eles falaram, pode. E aí eu fui. E eu comecei 1 cliente, 2 clientes, 3 clientes, 5 clientes. Contratei uma pessoa. 6 clientes, 7 clientes, 8 clientes, 9 clientes. Contratei outra. E aí eu sempre soube que eu sozinha não podia dar conta para aquele negócio virar o que é. E aí depois disso foi quando eu resolvi ter o meu próprio espaço e falei, agora eu vou alugar uma sala para mim. Em quanto tempo?
Isso eu abri em julho, em outubro, dia 1º de outubro eu tava saindo dessa sala. E aí eu falei, eu vou sair. E aí, não sai, você não tem dinheiro e tal. Eu falei, mas eu vou conseguir. E aí quando eu saí, o primeiro cliente 24 horas que eu consegui foi nessa semana que eu saí da sala. Caraca. E eu falei, eu vou fazer dar certo. E aí esse cliente 24 horas, ele pagava o meu aluguel. Certo? Que eu precisava de quê? De dinheiro pra pagar meu aluguel. Então, sim, o dinheiro de aluguel eu vou conseguir. E aí, depois desse momento, assim, aquele dezembro foi maravilhoso. Eu consegui cliente, que cliente vinha... Para aquela época, tá? Hoje já são números completamente diferentes, mas para aquela época eu saí de 8, 10, 12 clientes e fui para 20 e poucos. Eu dobrei a minha receita, eu dobrei o meu serviço. E aí eu falei, não, beleza, agora esse ano vai. E aí veio 2022. 2022 veio com muito trabalho. E aí foi quando eu fui chamada para participar do Espírito Startup. E aí foi quando eu falei, 2022 eu vou colocar meu nome no mundo. 2022 vai ser o ano que eu vou falar da minha empresa. Peraí que essa história do Espírito Startup é muito boa. E eu quero que você conte ela no detalhe. Tá. Porque você não sabia... Eu fiquei sabendo desse adendo, que você não sabia absolutamente nada de inovação startup. Você nem sabia o que era isso. Então, tipo assim. Exatamente. Eu saí de um ambiente completamente... Gente, eu não sei se você já... Tipo, não é corporativo, não. É órgão público, que é pior do que o corporativo. Eu não sei se vocês já foram num... papel carbono. Se vocês já tiveram a oportunidade de estar numa Câmara de Vereadores. As pessoas são dinossauros, né? Hoje eu posso falar isso com tranquilidade, mas é um bando de dinossauro. Computador completamente bloqueado para tudo, qualquer coisa. As pessoas não... a sorte que eu trabalhava com um cara na época, um vereador, que ele era mais novo do que aquela galera toda. Então, ele sempre teve um ar de inovação e tal. Mas não é inovação do que a gente conhece hoje, sabe? Até onde ele pode ir também, né? Mas era uma coisa jovem, Ele tinha um espírito jovem, ele queria mudar as coisas e tal. Então, Mas quando eu vou pra área de startup, eu vou sem saber de nada. Eu vou sem saber de absolutamente nada. E aí... eu falei, não, eu vou botar a Maia no jogo. E aí eu falei, para isso eu tenho que começar a estar nos lugares. Então foi quando em 2022 as coisas começaram a abrir de novo, porque a gente estava em pandemia, né? A gente passou 2020 em pandemia, 2021 em pandemia, 2022 final de 2021 e 2022 a gente começou a ter eventos em Vitória. E aí eu fui no Startup Day, que foi no Sebrae. E aí escutei umas pessoas muito importantes, muito legais, falando, palestrando. E aí eu comecei a entender o jogo. Falei, cara, então tem umas palavras diferentes em inglês que eu preciso saber. Aí eu comecei, agora eu tenho que estudar isso. E aí fui começar a estudar, fui começar a perguntar. E aí fui começar a ser cara de pau. E aí foi quando eu cheguei pra pessoa e falei, vou pegar seu telefone, você me dá seu telefone? Dou. E foi me dando o telefone, foi quando eu de fato te conheci, porque foi lá no Base 27. Foi no Base 27, que foi esse evento, que aí a Jéssica, enfim. E aí comecei a estar nos grupos de startup do Espírito Santo. E aí eu comecei a falar, agora eu tô entendendo para onde que se tem venta, né? Porque o Siddhartha, ele já sabia muito da questão de inovação, porque ele é da área. Sim. Mas eu ainda não, né? E aí eu comecei a me conectar a essas pessoas. E aí comecei a fazer cadastro, né? Que tem mapeamento de startup no Brasil, no Espírito Santo. E aí eu fiz vários mapeamentos desses. Com a Maia Saúde, falando falando o que a gente fazia e tudo mais. E aí foi nesse momento que eu fui convidada para participar de um programa. Mas foi assim, isso era uma quinta-feira, ia ser feriado na sexta-feira, como se fosse essa semana, sexta-feira da Paixão. Talvez foi nesse feriado, tá? Foi exatamente porque talvez esse feriado, por quê? Porque a gente gravou mesmo antes para ir ao ar, que foi em junho, julho, eu acho. Eu não sei, eu sei que foi uma coisa assim, e aí tinha um feriado. E aí o Ricardo me mandou uma mensagem e falou, posso falar com você? Eu sou Ricardo Frizeira, e eu quero te convidar para fazer parte do nosso programa, de ser uma das... Aí eu falei, claro, tudo bem, fingi que eu sabia de tudo que ele estava falando. E aí ele me ligou e falou, Júlia, então é assim, o Ricardo muito dinâmico, né? Muito prático e tal, você topa? Topa, então tá, então vou te mandar um negócio para você ler, você assina esse documento e você me manda até hoje, que a Mari vai entrar em contato com você. Eu falei, top, beleza. Eu não tinha assessoria jurídica, eu não tinha nada naquele momento. Era eu e eu mesma, assim, era eu uma operação... Advogada, mas aí a menina corta para 4 anos já sem advogar, entendeu? Quase. E aí eu falei, não, beleza, pode me mandar o documento. Me mandou, eu li, falei, vou assinar, é um programa. Aí eu li lá, é um programa de televisão que é um reality show de startups e que a gente vai competir. Eu falei, opa, tô aí.
quando é que grava? Aí assinei o negócio e perguntei, quando grava? Ele falou, terça-feira. Eu falei, terça? Eu tava na quinta, era feriado sexta. Sábado, domingo, segunda, terça eu gravo. Eu falei, mas... Ele falou, e você tem que me mandar um pitch até amanhã. Eu falei, Ricardo, não, você tem que mandar o pitch, não sei o quê. E aí eu fiz a apresentação. Fiz. Abre parênteses, né? Pitch, apresentação. É uma apresentação empresa. sobre o seu negócio, sobre sua ideia, né? Às vezes é uma ideia ainda. E era em vídeo. Eu tinha que mandar um que a gente chama de pitch deck, que é uma apresentação, tipo... como que vocês chamam? Em PDF? Aquele trem... PowerPoint, né? Isso, né? Que é um PowerPoint. Isso, um layoutzinho. Eu não tinha design, quem foi que fez? Fui eu. Então, eu fiz o design desse negócio. Estou muito enganada, eu acho que fui eu mesmo que fiz. Uhum. E aí, fiz um videozinho, gravando no celular, coloquei na minha sala, horrorosa. E fui, eu sou a Júlia e tal, não sei o quê. Pronto, mandei. Gravei. Aí chegou, ele falou, na terça-feira você vem pra gente gravar. E eu falei, cara, eu não vou passar vergonha. Eu me recuso a estar no negócio que eu vou passar vergonha pra perder. E o problema não era só perder. O problema é, assim, ir despreparada. E aí eu fiquei sexta, sábado, domingo, segunda, treinando, fazendo pitch, treinando. Eu, meu marido, minhas irmãs. Cara, e fazendo vídeo e gravando e em casa. E eu fiquei aquilo. Eu fiquei aquilo. E o que acontece? A gente fala hoje pitch e acha que, tranquilo. Não é tranquilo. Normalmente os pitch são em 3 minutos e você está fazendo ou para o investidor, ou seja, para quem tem dinheiro, da qual você está pedindo dinheiro. Ou seja, você já fica nervoso por natureza. E uma apresentação ao vivo, entendeu? Então, a ideia do programa eram 6 jurados, você em pé, num cenário, num estúdio, e você vai ter que fazer. É um Shark Tank capixaba. Exatamente, é um Shark Tank capixaba. E aí eu falei, não, beleza, eu vou fazer. E aí eu cheguei lá, eu lembro muito que eu era poucas mulheres, eu acho que na minha edição teve 2 mulheres. Foi bem pouco assim. Só que é aquilo, né? A minha história, ela é impactante, né? O fato, assim, de ser mulher, perdido a mãe, perdido a filha também, que eles me cutucaram até falar da minha vida. Falei da minha filha também. E aí as pessoas se conectaram muito rapidamente comigo, assim, com a história. Porque também é a forma de contar e tudo. Sim. E aí eu fiz a minha apresentação. O meu pitch foi considerado o segundo melhor, né? Ficou entre eu e o Felipe, da Futurai. A gente teve os melhores pitches. E o meu pitch foi cravado, foi em 3 minutos, assim. E o primeiro, assim, eles falaram que ia ser 5 minutos de pitch. No dia eles falaram 3 minutos. Eles reduziram 2 minutos do pitch, ou seja, tudo que eu tinha programado. E assim, não, beleza, fiz o pitch, ficou perfeito. Fui vencedora da primeira seleção da primeira etapa. E aí, a gente foi pro segundo dia. E quando chegou lá no segundo dia, é isso que eu acho, assim, sabe? Que é um pouco do que a gente estava falando, assim. O senso de responsabilidade. É isso que me toca, assim, que eu acho que eu tenho que usar isso até para melhor comigo mesma, assim, porque esse senso de responsabilidade é o que faz as coisas acontecerem de uma maneira boa e que dá resultado para mim. O meu senso de responsabilidade naquela hora era... Eu estava junto com um monte de homem, eu era a única naquela gravação mulher, um monte de homem conversando, brincando, lá na recepção da TV Vitória, todo mundo conversando, não sei o quê. Eu era a única que eu estava com fone de ouvido, com uma música clássica, e eu agachando. Eu fiz mais de 100 agachamentos naquele dia, treinando o meu pitch no estacionamento. Treinando. Agachando, porque eu não sabia de nada. Entrei, no dia que o Ricardo falou tudo isso, eu falei, como fazer uma boa apresentação? E aí foi técnica de oratória. Oratória, a mulher falou, você vai ficar, antes de você entrar na sua palestra, você vai ouvir uma música clássica, você vai ficar bem focada, e se você fizer agachamento, você vai drenar seu sangue, você vai fazer o seu sangue pulsar. E aí você vai tirando todo o nervosismo. Não estou de brincadeira. As pessoas que estavam lá no programa falavam, Júlia, levanta, e eu ficava agachada. Enquanto eu não estava gravando, eu estava agachada, de salto alto, agachada. E eu falei, não, vou dar o meu melhor. E é isso que eu tô te falando, assim, as pessoas entraram, elas gaguejaram, elas não fizeram o pitch todo, elas não souberam responder as perguntas. E o que me diferenciou daquelas pessoas? O meu senso de responsabilidade, de falar, eu vou fazer bem feito. Você tá entendendo? Eu era uma maluca, eu tava igual uma doida. Mas eu tava ali, porque eu tava levando sério aquilo, entendeu? Então, assim, o senso de responsabilidade que a gente tem sobre as coisas é o que nos diferencia, que eu acho que é uma das coisas principais que nos diferencia das outras, entendeu? Sensacional. E aí foi quando a gente passou para a segunda fase e o resultado veio ao vivo, né? Veio ao vivo. E aí uma das coisas engraçadas, assim, que eu gosto de falar é que quando a gente foi gravar o segundo episódio, os jurados mudaram. Então a gente estava lá com
com o representante da Apex, o representante, acho que da Vale, sei lá. Não lembro, eu sempre confundo Vale, a Celó e tal. É a Celó, eu acho. E aí, essas pessoas não estavam na primeira apresentação. Então, elas não tinham visto o nosso pitch. E aí, a Mari falou assim, vocês podem fazer um novo pitch para eles, por favor? Porque eles não viram e tal, então vocês podem fazer. E aí, os meus outros 2 colegas que estavam para a competição, para ver quem ia ser o grande vencedor, eles falaram, ai, nossa, na cara assim deles, ai, que saco, fazer outro pitch e tal. Caraca. Ah, então tá, eu posso fazer com o meu celular? E você imagina, você dentro do cenário e tal, e aí ele pegou e leu, assim, meu pitch é isso, isso, isso. E gente, tava o cara que ia assinar o cheque, entendeu, do prêmio. Aí o outro foi, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falei, posso usar o palco? Aí a Mari falou, por favor. Eu falei, eu fiz o pitch exatamente como foi gravado. Eu fiz o pitch, eu fiz andando, eu falei, eu pontuei. Foi assim, exatamente o mesmo pitch. Aí eles falaram, cara, entendeu o que eu tô falando? Assim, cara, a pessoa te dá a oportunidade, você pega ou não. E eu não sei se eles perceberam isso, se os meus 2 colegas perceberam isso, mas os que assinaram o cheque perceberam. O senso de responsabilidade. Até porque o cheque tá assinado para a Maia agora. E aí, graças a fim, né, Maia é vencedora do programa Espírito Startup. Ou seja, eu participei de um programa com uma semana, assim. Foi uma semana de gravação, assim? Foram 2 dias mais a final. Entendeu? E a final foi uns meses depois. E foi ao vivo. E legal. Aí... É aquilo que a gente tava falando, né? Tal da preguiça. Que as pessoas hoje em dia têm preguiça de fazer as coisas, de se movimentar. Tem a ideia tem aquela visão. Todo mundo tem visão. A diferença das pessoas que acreditam na visão, que pegam essa visão e colocam a mão na massa pra fazer a visão acontecer. Minha mãe falava, pegar o boi pelo chifre, entendeu? Assim, ou você faz, ou então... Ou faz bem feito, entendeu? Ou fica em casa. E aí, todo mundo vê o programa achando que não teve nada por trás disso. Achando que a história foi, a Júlia teve uma preparação de 1 mês. Nada, não fiz nada. E aí, corta para o ano seguinte. Aí, corta para 2023, várias startups, colegas, amigas, assim, que foram chamadas. Eu falei, você vai entrar lá e você vai fazer um bom pitch. Independente se você vai ganhar ou não, você vai fazer um bom pitch. 2023 foi a edição que melhor teve pitch. Entendeu? As pessoas entraram, exatamente, porque muitas vezes que eu conhecia, eu falei, não, você vai e vai fazer um bom pitch, porque é inadmissível você, como CEO de uma startup, não fazer uma apresentação da sua empresa. Sabe, isso é o básico do básico. Eu sei que é um nervosismo que aflora a gente, sabe? Que pega, a gente fica com medo mesmo, são perguntas do seu negócio. Eu fui... não pegaram leve comigo, sabe? Teve um lá dos jurados que falou comigo, assim, eu acho que o seu negócio não... Você tem que ter muita tecnologia, eu acho que o seu negócio não vai dar certo. E aí eu falei, tecnologia eu tenho. Se eu acho que a tecnologia é o problema, eu sei como resolver. Aí eu falei, minha equipe de tecnologia está aqui, no mercado, já fez projeto para Exército Brasileiro, para EDP, para Unimed, eu tô no jogo. Mas é isso que eu tô falando, assim, você tem que se preparar, que senão eu ia falar, meu Deus do céu, é verdade, eu também tenho. Tenho medo da tecnologia. Entendeu? Não, sim, você tem que ser forte, tem que conhecer do seu negócio, tem que estar bem firme, na verdade. É trabalhar muito a mentalidade. Essa é uma dica para todo mundo, né? Que a gente fica falando de pitch, de startup, gente, mas qualquer empreendedor que se preze precisa ter uma boa apresentação sobre o seu negócio, né? Ou precisa falar sobre ele mesmo e sobre o negócio dele. Porque o que a gente vê é muita gente que não acredita. Tipo assim, eu tenho uma empresinha lá uma loja de roupinhas para meninas, adolescentes. Aí, tipo, você mesmo já começa... É tudo como você fala. Você já minoriza o seu próprio negócio. Você já começa se você tem um tom de voz, de menosprezo, de dúvida sobre aquele negócio. Mas eu acho que isso é um ponto que conta a favor para mim, porque apesar do negócio ter nascido de uma história triste, que foi muito triste, de ter perdido a minha mãe para Alzheimer tão precocemente, eu sei do que eu tô falando. É isso. Sabe? E aí esse conhecimento... que é o que as pessoas estudam normalmente, né? Então, tem startups que estudam, que nascem a partir de um estudo, de um mestrado, de um doutorado, de pessoas, né? Por exemplo, eu tenho várias startups de saúde que são médicos e tal, que estudaram. O meu negócio foi a minha vivência, a minha prática. É por isso que eu acho que eu tenho muita força para levar meu negócio adiante. E é por isso que eu estudo muito o meu negócio, porque eu sei do que eu tô falando. E se não por estudo técnico, pelo estudo da prática, pela vivência da prática. E é isso que diferencia um negócio do outro, entendeu? Sim, o dono muitas vezes tem que pegar essa posição de
chegar e colocar a mão na massa, às vezes, de um processo que ele já criou e tem tempo que ele não vê, mas quando ele pega para fazer, ele vai encontrar sempre uma forma melhor de fazer, que ele precisa trazer para a equipe fazer. Isso vai ser para sempre. No meu negócio é assim. Tem que ser assim. Eu vou sempre melhorando, mas não é ninguém que me traz essa ideia. É eu indo lá e colocando a mão. Eu acho assim... por exemplo, o meu negócio é um tipo de serviço que é de cuidador de idosos, técnicas de enfermagem, que já existe no mercado desde de muitos anos. É uma profissão, uma das profissões que mais cresce no Brasil, de técnico de enfermagem, formação em técnico de enfermagem, cuidador de idosos. São muitas centenas de pessoas que se formam nisso no dia a dia. Mas a questão é como que você faz esse negócio de uma forma diferente, melhorando tudo, não só para quem contrata, mas para quem trabalha, que faz o serviço, né? Porque essas pessoas que fazem o serviço, elas não têm nenhum conhecimento de empreendedorismo, de como vender o negócio delas, de como vender o serviço delas também, né? No final das contas, são todas empreendedoras que não sabem que são empreendedoras, entende? Assim, que não conseguem se vender com o seu valor, que não conseguem valorizar o seu trabalho, entendeu? Porque o mercado não as enxerga desse jeito. Porque o mercado, apesar de necessitar desse serviço, não enxerga, não valoriza como deve ser valorizado. Então, a gente vem de uma pandemia onde essas pessoas estavam à frente. Foram elas que cuidaram de tantas pessoas que morreram, que viveram, que sobreviveram. E como que esse mercado ainda não tem um olhar diferente para essas pessoas? Como que esse olhar não mudou depois disso tudo, entendeu? Então, a minha luta também é por elas. É também da gente transformar a forma como as contratações são feitas. É da gente frear as pessoas, no sentido assim, de olhar para elas com um olhar que não é verdade. Elas não são empregadas domésticas, elas não são faxineiras, elas são cuidadoras de idosos, elas são técnicas de enfermagem. Aqui na Maia, elas só fazem isso. Mas eu quero que ela passe um paninho. Não, aqui na Maia a gente não tem isso. Não vai passar. Por quê? Porque a gente tem que começar a mudar a cultura das pessoas, sabe? Se eu sou uma pessoa que tem condição financeira para dar o melhor para minha mãe, por que eu tô querendo dar um jeitinho nisso, sabe? E é o que eu falo pro meu cliente. Se você tem condição de contratar um cuidador de idosos, uma técnica de enfermagem para sua mãe, por que você não contrata uma faxineira? Porque o melhor que você pode fazer para sua mãe é dar a qualidade de vida para ela, ou seja, uma pessoa profissional cuidando dela, com um ambiente limpo e seguro, que uma faxineira vai dar, entendeu? Sim, então vamos dar o que... Como que é aquele ditado? De César o que é de César. Exatamente. Entendi. Tem um link importante aí, já aproveitando que você entrou nesse tema da principal, né? Do principal mercado ser, de fato, quase 100% feminino, de cuidadores e tudo mais. Hoje você tem uma equipe que até no escritório, né? Uma equipe muito feminina, tem muitas mulheres na equipe. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, assim. Foi intencional, não foi? Como é que foi seu olhar para isso? Não foi intencional. Não foi intencional porque... Enfim, a gente vem de histórias, né? De coisas de que muita mulher, tem certeza? Muita mulher junto, sabe? Vai fazer fofoca, mulher, todo mundo. Então, a gente sempre ouviu isso muito, né? Só que eu nunca liguei muito pra isso, sabe? Porque aquilo que eu falei, assim, eu sou muito prática para as coisas. Eu resolvo as coisas na praticidade. você tem como me entregar isso? Tem, então, independente do que você é. Sabe? Independente do que você é. Gênero, raça, cor, entregando o que eu preciso, tá ótimo, você é a melhor pessoa para mim, entendeu? Só que surgiram mulheres, e foram vindo mulheres, e as mulheres foram ganhando espaço no escritório da Maia. Então, a gente começou a se unir enquanto mulher ali. Quando eu vi, eu estava com 99% da minha equipe toda mulher, eu só tinha um homem na minha equipe. E aí, quando eu fui olhar para o mercado de profissionais da saúde, cuidadores de idosos, só mulheres, né? Muitas mulheres. Então, eu tenho mais de 1.000 profissionais cadastrados, eu não devo ter 100 homens. Tenho 900 mulheres na minha plataforma. Então, eu tenho 90% dos plantões realizados hoje na minha plataforma por mulheres. E aí, quando eu fui... que também, tá vendo? Não foi intencional. Eu não percebi que eu estava criando um mercado para mulheres. Eu não percebi nada disso. As coisas foram naturalmente acontecendo. E quando eu percebi, eu falei, opa! São mulheres, mães de família, que pegam mais de 2, 3 ônibus por dia, que cuidam de 2, 3 filhos que os pais abandonam, sabe? Mulheres que dão a vida para trabalhar, que estão em 1, 2, 3 empregos, que fazem muitas vezes mais de 50, 60, 70 horas semanais trabalhando para cuidar de outra pessoa. Eu preciso melhorar a vida dessas meninas.
Eu preciso melhorar a vida dessas meninas. O que eu vou fazer por essas meninas? Como que eu posso ser uma pessoa diferenciada no mercado para essas mulheres? Então, o primeiro ponto é tratando essas mulheres com respeito. Então, lá na Maia, cuidadora de idosos, técnica de enfermagem é cliente. Entendeu? Elas são clientes. E por que eu falo que elas são clientes? Porque o cliente, a gente trata bem, né? Sim. A gente tem essa cultura de tratar bem. As cuidadoras de idosos também vão ser tratadas bem. Aqui, elas mandam. Então, elas mandam quando elas querem, elas mandam quando elas não querem. Quando elas têm uma intercorrência, a gente não vai falar, ai, que saco. Não. Olha, eu entendo. Cuida da tua filha, cuida da tua saúde, cuida do seu carro que quebrou, da sua moto, enfim. A gente não vai tratar essas meninas, julgando essas meninas. A gente não tem nada disso, A gente recebe a informação, deseja o melhor para ela e muito obrigada. E vamos para outra, porque o mercado tem aí pessoas querendo trabalhar. Então, o primeiro ponto foi tratando dignamente essas pessoas, tratando com respeito. E aí, elas já se sentem acolhidas, elas já se sentem queridas, a gente chama ela pelos nomes, a gente dá a oportunidade que elas mais gostam, que elas preferem. A gente não insiste, a gente não tem se você não fizer plantão hoje pra mim, então você nunca mais vai fazer. Não existe nada disso. Na Maia nunca existiu. Nem quando a gente não era nada. E aí, o primeiro ponto, então, é esse. Aí, o segundo ponto foi falando, a gente não pode tratar só essas meninas com empatia. A gente também precisa ajudar no outro lado, que é o financeiro. Como que a gente vai melhorar a vida delas? Vamos pagar elas toda semana. Essas meninas não têm dinheiro, essas meninas recebem plano de saúde com 60, 90 dias. Tem plano de saúde que nem paga. Tem cooperativa que elas entram, elas têm que pagar R$600 para entrarem na cooperativa para ter oportunidade. E aí, quando a gente começou a lançar a Maia no mercado, isso não existe. Isso é suspeito. Não tem que pagar nada. Eu não preciso pagar nada. Não precisa pagar nada. Se você tiver habilidade, técnica, experiência, você entra na nossa plataforma. E aí, a gente começou a pagar essas meninas semanalmente. Só a gente fazia isso até então, né, no mercado brasileiro. Só a gente. Foi a primeira startup de saúde do Brasil que paga profissional da saúde, técnica de enfermagem e cuidadora de idosos toda semana. E a gente nunca falhou. Nunca. Nem quando a gente não era nada. Porque eu faço isso desde lá de trás. Desde lá de 2021. E aí, desde 2021, eu pago essas meninas toda quinta-feira. Foi o que ela foi sentido no feeling, né? Aquilo de botar a mão na massa e ver o que é melhor pro seu negócio. Gente, essa coisa do racionalizar o negócio é muito interessante. Que você fez desde o começo. Tipo assim, cara, não teve romance. Não teve, nunca minha mãe faleceu, vou abrir uma empresa em homenagem. Nunca teve isso. Nunca tive. E aí, o olhar pro colaborador, o olhar, nesse caso, não colaboradores, mas parceiras, né? Olhar para essas parceiras com esse olhar racional também, que é tipo assim, gente, parabéns, mas parabéns não paga boleto. Bora pagar essas meninas aqui toda semana. Vamos lá. E aí, hoje, a gente conta com um braço de adiantamento também, de repasse, porque muitas delas também necessitam de dinheiro fora da quinta-feira, né? Porque, enfim, a vida dessas meninas é aquilo que eu falei para vocês, né? Toda vez que a gente faz reunião de alinhamento lá na Maia, eu falo assim, gente, imagina vocês que estão aqui sentadas com ar-condicionado, com puff, pipoca lá na minha empresa, porque eu sou a rainha da pipoca, né? Falei, Júlia Schwartz, pipoca, como pipoca quase todo dia. Na minha empresa tem pipoca gratuita, livre, para todos os meus colaboradores. Pipoca, ar-condicionado, com um cafezinho pronto, mais de 4, 5 vezes garrafa, água gelada e tal. Você imagina você julgar a vida de uma mulher que saiu às 4h30 da manhã para fazer um plantão no hospital com um paciente que não para quieto, um paciente que pergunta a mesma coisa. Quando assim, um plantão leve, que pergunta a mesma coisa 1000 vezes, sabe? Quando você tem um contato com uma família que não valoriza o seu trabalho, que não reconhece o seu trabalho. Você já imaginou? Você que está aqui sentada com uma cadeira confortável, com um computador de 2 telas, sabe? Com um iPhone atendendo o telefone. Uma das coisas que eu percebi, Júlia, é que você falou, você fez um comentário, né? De que, putz, a pandemia passou e ninguém evoluiu ainda, isso aqui, nananã. Porque o estudo dessas pessoas não dá a experiência de passar na pele o que você passou. Então, o que você passou na pele trouxe a ideia de fazer um negócio. Quando você teve aquele insight, né, de que, cara, mudei pra salinha, veio o cliente, aí tudo começou, fomentou mais ainda, né, deu mais gás ainda, e você foi fazendo, e você foi enfiando as caras, criando os processos. Enfiando as caras. E em cada lugar, enfiando as caras, em cada lugar que você colocar a mão dentro da sua empresa, independente do setor, do RH ao administrativo, a sala que as pessoas vão trabalhar,
você tá ali, porque você é dono do negócio, nós que somos donos, somos assim, o que eu falei com a Ramina, se eu passar na minha sala, eu ver que a geladeira tá ruim no lugar, eu vou pedir pra trocar, mas os funcionários não. Então, o seu jeitinho tá até hoje modelando o negócio. Sim, e como certeza. Você tem um senso de responsabilidade, né, muito alto, cara, ela vai se preocupando com os mínimos detalhes, desde a contratação dessas mulheres. Então, ela traz esse... O coração dela é tão grande, como a gente falou desde o início aqui, né? A característica dela de coração grandão traz uma coisa pra você de simplicidade, de humanidade, de pensar no outro, que as pessoas que estão sentadas na mesa que você tá contratando, muitas vezes não tem. Não. Mas a sua cultura, a Júlia, tá trazendo isso pras pessoas. Então, além de você trazer transformação pras pessoas que estão trabalhando com você, porque você tá modelando nelas um tipo de sentimento que é extremamente importante no mundo e que tá escasso hoje, né? Você também traz isso para as mulheres que estão trabalhando com você. Porque eu falo isso lá na empresa. Tem gente que chega assim, com medo do chefe. Sabe? Porque já veio de tantos traumas, né? Vem de tantas coisas. E assim, tem trabalho escravo aqui perto da gente tem isso acontece. Elas vêm machucadas, vêm desse jeito. Então, você tem 900 mulheres cadastradas na sua empresa, por exemplo. São 900 mulheres que estão tendo a oportunidade de viver um trabalho que elas nunca tiveram na vida, eu tenho certeza. Exatamente. E assim, eu não tenho não tenho 2, eu não tenho 3 relatos de mulheres que construíram casa através dos trabalhos que a Maia Saúde ofereceu, mulheres que colocaram filho em escola, em faculdade, mulheres que compraram carro, mulheres que realizaram sonhos. Entendeu? Não é pouco, é muito. E é isso que é impacto. Entendeu? É isso que é impacto. Impacto não é cifrão. Impacto não é quanto que eu vendi, não é quanto que eu vou ganhar, não é quanto que... Pô, a Júlia vai daqui 7 anos, 8 anos, vai vender essa empresa por alguns milhões e o impacto dela. O impacto na sociedade que eu fiz é isso aí, ó. É quanto que eu gerei no bolso dessas meninas, o quanto que ficou no bolso dessas meninas. Quantos milhões eu já fiz até hoje que foram pro bolso dessas 900 mulheres. Entendeu? E a gente só tá começando, assim. A gente ainda tá muito no início. Muito no início. É bom saber disso, né? A gente já fez tanta coisa. A gente tá só começando. Não, a gente só tá começando. Foi em 2020, gente. São 4 2021. anos. 2021, no caso, oficialmente. Oficialmente. Né? Não, é muito legal você ter essa visão aí que você tá tendo, porque essa é uma visão que poucas pessoas têm. Eu acho, assim, que o que... É aquilo, poucos empresários assim, têm. Poucos empresários têm. E eu acho que o negócio... Se é levado desse jeito, eu acho que ele tem uma chance de prosperar muito grande. Porque eu acho que, assim, gente, fazer o bem nunca falha, né? Não. Nunca falha. Eu acho que o bem, ele traz um retorno que não precisa nem ser financeiro, né? Que eu acho que já responde muita coisa. Mas, na verdade, eu acho que o que a gente precisa e que a gente luta muito dentro da Maia é exatamente as pessoas serem tratadas com respeito naquela caixinha que ela se enquadra, assim, sabe? Então, assim, a profissional, ela vai ser respeitada como profissional da saúde, tá? Então, ela vai ser respeitada dentro da casa do paciente, assim. Se você que é filha, que você é cliente da Maia, mas trata essa profissional mal, você não será cliente da Maia, tá? Então, ponto. Mas a cliente, que é cliente da Maia Saúde, que é filha da paciente, que está lá vendo a mãe morrer, que está lá acompanhando a mãe em cima de uma cama do hospital, ela vai ser tratada com acolhimento e respeito. A gente conhece aquela dor. Então, se ela vir gritar comigo no telefone que eu preciso, que eu quero, tudo bem, a gente vai te ajudar, a gente está aqui para te ajudar. Fica calma, eu vou resolver para você. É isso. Porque a gente dá para cada um que elas precisam naquele momento, entendeu? Então, assim, a gente entende a dor dos dois lados, a gente conhece a dor dos dois lados. Gente, vamos só respeitar as pessoas. Eu não estou fazendo muito, eu não estou inventando roda, não tem tecnologia, não tem inovação. A palavra de ordem é respeito e impacto. Acabou. Eu transformo tudo só usando essas duas palavras. Porque se você for longe, ou não tão longe, você vai ver que as coisas não são assim. Você vai ver que as pessoas não tratam as outras com verdade, com honestidade, entendeu? E aí, Bru, cara, as coisas... É um elemento que tá na tua mão, cara. Sabe?
E eu tô falando disso que pode ser de saúde, que pode ser de uma loja de roupa, Sim. que pode ser um podcast, que pode ser a Ramina, né? Divulgando e falando, dando voz da nossa marca pro mundo afora. Eu tô falando assim, honestidade e o respeito do seu trabalho e com as pessoas, e ponto. Ponto, essa é a diferença. Vamos lá, vamos desromantizar um pouquinho uma coisa. Porque assim, né? Quando a gente tá fazendo o negócio acontecer, Bruna sabe disso porque ela faz o negócio acontecer há muito tempo. Você também, que você começou lá sozinha. A gente pela gente. Então, a gente vai dar o melhor atendimento, a gente vai dormir 2 horas da manhã, a gente vai responder cliente meia-noite, não importa. A gente vai fazer acontecer. Mas e aí, quando você começa a contratar, como é que você passa isso para outra pessoa? E aí, você falou um pouco sobre isso já antes, no papo prévio aqui, do atendimento de qualidade e como que a gente reverbera isso para os nossos colaboradores também, né? Porque, tipo assim, cara, beleza, você tudo bem dormir 2 horas da manhã, mas seu colaborador nem tanto. Nem tanto. Nem tanto. Como fazer isso acontecer, assim? Como implementar, né, essa cultura de resolver, de atendimento de qualidade 24 horas, né? Porque a gente não falou sobre isso ainda, mas você pode até puxar esse gancho do 24 horas. A Maia, um dos diferenciais é que a gente faz atendimento 24 horas, 7 dias por semana. Então, eu acho que não é simples. Eu acho que eu, como nova criança que sou, como empresária, né? Tô falando referência de idade. Eu só tô no começo, eu só tô no início, eu tô aprendendo e tudo mais. Eu comecei a estudar e vi que a gente precisava falar, a gente precisava aprender sobre cultura. O que é cultura? O que eu quero passar para as pessoas que estão dentro da empresa? Como que eu faço com que essas pessoas que estão dentro dessa empresa façam e trabalhem pelo mesmo propósito, com o mesmo impacto, quando eu não estiver aqui, quando eu não estiver olhando, quando eu não estiver com todo mundo debaixo do meu guarda-chuva, né? Como que eu faço isso? Como é que... Existe fórmula para fazer isso? E aí eu fui no mercado, existe fórmula? Como é que você faz? Como é que você faz? E aí eu fui perguntando para as pessoas, eu sou muito cara de pau, eu vou pedindo ajuda mesmo. Por quê? Porque o meu atendimento, ele é maravilhoso, porque eu tenho isso naturalmente em mim, porque eu vivi, enfim... Mas quando eu colocava para outra pessoa, falhava naquele atendimento. E aí eu já vi várias vezes as meninas lá dentro da operação falando de um jeito que eu falava, ei, pera, não é assim e tal. E aí uma das coisas foi falando toda segunda-feira, fazendo reunião de alinhamento. Olha, aqui cliente é assim, aqui profissional é assim. E aí foi uma coisa de... qual é o propósito da empresa? O que a gente quer causar? O que você, Bruna, operadora da Maia, vai causar de impacto se você fizer o seu trabalho bem feito? Se você falar com essa menina do jeito que eu tô te falando para você falar, o que você vai causar na vida dessa pessoa? Entende isso. E aí elas começaram a entender, começaram a se sentir como responsáveis por aquela mudança também, entendeu? Porque não é a Júlia, não é a Maia, é todo mundo que tem um dedo nisso, entendeu? Sim. Então, eu comecei a perceber que elas precisavam, de fato, entender e vivenciarem, sabe? E praticarem esse impacto que eu tanto falo. Mas aí eu fui construindo isso com muita ajuda, ainda estou construindo, né? Ainda é uma coisa que a gente tem que fazer sempre, nunca deixar de estar vigilante quanto a isso. Então, é uma das coisas que eu tenho mais olhar aberto, orelhas em pés na minha empresa, é como é feito o atendimento. Sempre. Então, eu não tenho problema, por exemplo, de ficar de plantão hoje em dia, se eu tiver que ficar para saber como que está sendo o atendimento. Eu tenho algumas métricas, alguns KPIs, né, alguns dados que eu pego dessa operação para saber se essa operação está fazendo um bom trabalho. Então, eu tenho algumas formas de fazer isso, então eu faço isso também. E aí a gente treinando, a gente melhorando e qualificando essas meninas que estão lá comigo. Mas assim, acho que cultura é uma coisa que a gente vai alimentando e praticando diariamente, né? A gente não pode perder isso de vista. E aí eu vou me conectando às pessoas. Então, por exemplo, a Milena da Persora, que é uma querida, uma startup aí que está aí para ajudar, para facilitar a nossa vida, é uma das pessoas que, quando eu formei um time, a primeira pessoa que eu chamei foi a Milena. Então, ela fez uma palestra para todas essas pessoas, falando o que era cultura, qual era a cultura da Maia, por que a Maia tinha essa cultura, né? A nossa cultura é de impacto e autonomia. Então, por que as pessoas têm autonomia na Maia? Por que as pessoas podem fazer o trabalho dela do jeito que elas querem, sabe? Uhum. Por que as pessoas podem, por exemplo...
trabalharem mais confortáveis. Por que a gente não tem muita coisa assim, sabe? De que, você não pode vir assado, aqui você... Não, lá é todo mundo liberado, desde que faça o seu trabalho, né? Entregue e tal. Então, a Milena veio para me ajudar nisso. Então, eu acho que o principal ponto é a gente estudando, sabendo o quanto isso é importante e aplicando, e melhorando, aperfeiçoando. E é isso que eu faço lá. Não deixar a peteca cair. Eu acho que o principal trabalho da gente, assim, eu acho que a gente, agora falando como gestora, tá? Eu, como gestora, o meu principal trabalho é fazer com que aquelas pessoas sintam-se motivadas para estar ali, entreguem o seu melhor e que gostem de estar ali. E isso é um desafio danado. Para mim, é uma das principais dificuldades que eu tenho como gestora, assim. A gestão de pessoas é um desafio muito grande para mim. Eu não vou falar para vocês que eu faço isso com o pé nas costas. Não faço. Esse é um trabalho que mais me exige. Sim. Que mais me gasta energia. Mas é o que eu mais estudo. É o que eu mais tento aperfeiçoar. Porque eu sei que se elas estiverem motivadas, felizes e tudo mais, eu faço. Então, também tem uma coisa que eu implementei na minha empresa, que eu tirei da minha cabeça, foi que a nossa empresa é uma empresa de impacto e tudo mais, mas é uma empresa que exige muito. É muita pressão, sabe? A gente tendo que resolver problema, o tempo inteiro problema. Eu tirei uma sexta-feira de todo mês, uma sexta-feira à tarde, a gente tira pra gente se divertir. Por conta da Maia, eu reúno todos os meus colaboradores dentro da empresa e a gente faz coisas divertidas pra gente. Então, eu tiro 2-3 horas do nosso dia. Então, a gente faz uma sessão de jogos, a gente faz karaokê, a gente faz um churrasco, a gente faz, sei lá, a gente vai no escape room, por exemplo, e a gente faz um desafio. Uhum. Então, toda sexta-feira do mês, a gente tira uma tarde das Maias, que não pode ser mais as Maias, tem que ser as Maias e os Maias lá, porque agora já tem homem. Mas a gente se reúne para fazer alguma coisa divertida e legal. E aí eu vou tentando tirar essa tensão, essa coisa que é inerente da nossa empresa, entendeu? Do nosso trabalho. Muito legal. Sensacional. Vamos lá. Tenho mais uma pergunta aqui para mim te fazer. Como lidar com famílias que estão passando literalmente pelo pior momento de suas vidas? Como que vocês lidam com isso lá dentro? Conta uma historinha pra gente. Uma historinha de uma família, assim? Assim, eu sei que você tem boas histórias. Eu tenho boas histórias. Eu tenho um apego muito especial por essa história dessas duas irmãs que estavam comigo há muito tempo, que são essa cliente que eu falei que não quis que eu fechasse a empresa de jeito nenhum, pelo amor de Deus, não abre empresa, mas fica comigo, resolve minha vida, pelo amor de Deus. Enfim, é uma cliente nova, ela devia ter uns 30 e poucos anos, a mãe já estava doente, a mãe estava com câncer e, enfim, tinha um quadro clínico um pouquinho mais complicado ali, além do câncer, mas ela tinha uma história de vida com essa mãe, a mãe separada do marido, então era ela e as duas filhas. As duas filhas passando por aquele diagnóstico muito cedo, não aceitando tão bem o diagnóstico de câncer, um câncer que a mãe não quis tratar, a mãe não quis operar, a família, enfim, com médicos, irmãos e tal, falaram, não opera, não adianta e tal, enfim, a mãe decidiu não operar. E as duas filhas entraram num embate muito grande, porque uma tentando salvar a vida da mãe e a outra tentando dar conforto para a mãe, assim, sabe? Era uma questão, assim, que é muito comum, que é uma família brigando para saber como que cuida daquele familiar, que cada um tem a sua verdade, cada um tem seu jeito melhor de fazer. Então, uma estava querendo, pelo amor de Deus, vamos operar a mamãe, vamos fazer isso e tal, e a outra falando, não, a gente tem que respeitar a vontade dela e tal. E aí, o que resultou é uma briga familiar gigante. Nossa. Duas irmãs que não se falavam, que se odiavam, que se detestavam, que elas não se suportavam, elas não ficavam no mesmo ambiente. E essa mãe, por sua vez, tinha as filhas separadas. Imagina você, mãe, doente, né, vendo aquela situação toda em decorrência da sua vida, né? Então, foi muito difícil ali para elas. Mas aí a gente Júlia, na época, estava à frente da operação e do comercial. E eu falei, não, vou te ajudar. Nós vamos comprar os remédios, nós vamos entregar os remédios, eu vou pegar os remédios na farmácia cidadã, fica tranquilo quanto a isso. Nós vamos colocar as cuidadoras 24 horas, você não vai ter trabalho nenhum e tal. Ela só ficou com o cuidado de contratar uma faxineira para casa da mãe dela. O resto era a gente que fazia. Uhum. E assim foi. Eu fiquei com essa paciente quase 3 anos.
E aí, quando essa paciente começou a entrar em uma situação em que não tinha muito mais jeito, né? Que a gente já sabia, né? Que o fim estava por vir. A mãe dela faleceu. Antes da mãe dela... a mãe dela faleceu. E aí, quando a mãe delas faleceu, elas me ligaram. Me ajuda. Eu não sei nem o que eu faço agora. Com a questão do enterro, do velório e tal. E eu falando, gente... Porque a minha alçada vai só cuidar, assim. Depois do cuidar, eu nunca fiz e nunca... Assim, não tá no meu projeto, né? Mas, assim, fui lá, porque eu tinha um carinho muito especial com elas duas. Fui lá. E aí, sentei com as duas na casa do pai delas, as duas juntas, chorando, muito emocionadas por aquele momento. E as duas falando que a Maia era um divisor de águas da vida da mãe delas, antes da Maia e depois da Maia. Porque depois da Maia, elas voltaram a se falar. Elas acertaram juntas o que elas fariam com o velório da mãe, como elas tratariam o velório da mãe, o que antes era impensável. Elas não sentavam nem na mesma mesa, elas brigavam assim. E aí, lá juntas, nós decidimos como que a mãe ia ser velada, como que a mãe dela ia ser enterrada, que foi cremada, e como que foi tudo, e aí foi indo. E aí eu fui fazendo todo esse trajeto junto com elas duas meninas órfãs, quase da minha idade, um pouquinho mais velhas que eu, e aí eu resolvendo coisas de enterro e tudo mais. E aí, no final das contas, quando elas me abraçaram para me despedir delas, elas falaram que elas nunca iam esquecer de mim, né? Que elas iam ser gratas ao que eu fiz para ela, para a mãe delas a vida inteira. E aí elas falaram isso comigo no enterro, assim como uma das cuidadoras também dessa paciente, que me abraçou e falou, muito obrigada pelo que você fez. Então... É isso, assim, a gente une famílias, a gente devolve a família o que elas têm mais de precioso, que é tempo com essas pessoas, né? A gente cuida só de idoso e a gente cuida de pessoas no fim de vida mesmo, né? Enfim, não é uma história romântica que eu tenho para contar. Sim. É muito triste, mas essas pessoas, se elas têm tempo é o que elas mais têm de precioso, assim, sabe? Então, é tempo, a gente dá tempo, a gente dá qualidade desse tempo com elas. Então, elas não têm que pensar em remédio, elas não têm que pensar em cuidadora, elas não têm que pensar quem vai vir amanhã, quem é que vai fazer, que se não vir, não sei. Cara, eu vou ali... fardo, né, na exatamente, vida, eu vou ali na casa da mamãe, vou lá dar um beijinho na mamãe. Mamãe, e aí, como foi seu dia? Tudo bem, mamãe? Tô aqui. Perfeito. Entendeu, Ju? E é isso. E o que a gente vem fazendo é isso, melhorando. É nesse sentido, entendeu? É nesse sentido que a gente fala que a gente impacta a vida dessas... A Siri viajando na minha cabeça. Acontece. Então, é assim que a gente vai impactando a vida dessas famílias nesse final de vida, assim. São famílias que passam por problemas de decisão do que fazer. Então, eu também tenho outro caso de uma amiga que está passando por um processo do pai tá com Alzheimer também. Uma garota, assim, muito novinha também. E ela não sabe para onde vem, o que ela faz e tal, o que eu faço, como que é. Júlia, será que tá certo isso e tal? E aí a gente vai ajudando com a informação, assim, olha, vai acontecer isso. Eu falei com ela assim, olha, seu pai vai esquecer seu nome, mas o mais difícil é quando seu pai esquecer de comer. Ninguém te prepara para isso. Eu falei para ela, vai chegar num momento que seu pai não vai saber andar, que ele vai esquecer. Ninguém te prepara para isso, nenhum médico fala isso, desse jeito. O médico fala assim, poxa, desculpa, mas seu pai vai esquecer qual é o seu nome. E isso acontece, isso é triste pra gente. Mas triste mesmo quando seu pai não consegue colocar a colher na boca, que ele não sabe mais como faz, que ele não consegue mastigar mais, porque ele esquece, porque a doença tá fazendo isso com ele. E a gente quer preparar essas pessoas. Porque quando foi comigo, foi impactante. Se tivesse me falado, se tivesse me preparado, de dizendo assim, sua mãe vai passar por isso, eu estaria atenta, entendeu? Eu estaria atenta, foi o que eu falei com ela. Esteja atenta, porque agora que ele não sabe mastigar, ele pode broncoaspirar. Ele pode ter uma situação de uma intercorrência e você vai estar preparada para na hora que acontecer. Você vai fazer uma manobra de desengasgo, você vai levar seu pai para o hospital, você vai resolver o problema, entendeu? Informação, né, gente? Eu acho que a gente tirar essas pessoas da ignorância no sentido de não conhecerem o que está à frente, eu acho que também esse é um dos principais papéis da Maia, assim, da gente... E aí hoje vocês criaram, obviamente, ferramentas para isso, né? Fala um pouquinho sobre isso, sobre a Maia que informa e a Maia que atende. A gente tem, na verdade, o que eu falo que a Maia entrega para as famílias informações, produtos e serviços, né? Então, os serviços são os serviços de cuidador, técnico de enfermagem, mas que vai até uma consulta médica domiciliar, se for o caso.
A gente fala de produtos, porque a gente entrega produtos como medicamentos, fraldas e, enfim, tudo que for de necessidade do paciente idoso e informação. Então, a gente trabalha também informando os clientes como que vai ser aquela jornada, né? Então, à medida que a gente tem as profissionais dentro da casa dos pacientes, elas é como se a gente aproveitasse esse conhecimento delas e armazenasse essas informações num grande centro de informação que é nosso sistema. E esse centro de informação, né, com o desenvolvimento da tecnologia, ele vai melhorando, vai criando formas de informação, de informar as famílias. Então, a gente informa as famílias por meio de tudo que a gente vai aprendendo e conhecendo dentro da casa das próprias famílias. E aí a gente vai... Hoje a gente já tem um aplicativo das profissionais da saúde, as profissionais já têm um aplicativo, que elas têm acesso para saber quais são os plantões, onde são, né, qual é o quadro clínico do paciente, tudo, mas a gente também trabalha com pílulas de conhecimento, que são vídeos que eu gravo, para a gente melhorar e aperfeiçoar o atendimento delas dentro da casa dos clientes, com base nas pesquisas que a gente faz com os nossos clientes. Então, os clientes falam, a gente precisa melhorar um pouquinho isso e aquilo, sei lá, um atendimento com o celular, enfim, várias coisas. Então, o que a gente vai sentindo necessidade, a gente vai melhorando o atendimento delas, criando vídeos e colocando dentro do aplicativo. E as famílias, a gente tem e-mails, a gente tem grupos de comunidade com os nossos clientes e tem o atendimento operacional, que é um atendimento completamente humano, né? Isso não tem nenhum bot por trás disso, não tem nenhuma mega tecnologia, são pessoas humanas que vão fazendo o atendimento desses clientes. Então, a gente tem um setor de saúde dentro da Maia, que é com uma técnica de enfermagem, que está formando em enfermagem, e ela fala com esses pacientes uma vez ao mês, com esses clientes uma vez ao mês, para a gente melhorar o quadro clínico dos pacientes e para a gente munir esses clientes de informação. Então, é uma roda bem viva que gira. Não tem como ficar em pouquinhas horas de podcast você explicar tudo que acontece dentro da Maia, mas com certeza você conseguiu passar, assim, pelo menos pra mim, né? Que você se esforça junto com o seu time lá, puxa todo mundo pra fazer tudo girar muito redondo. Tudo. E hoje eu tenho, graças a Deus, eu tenho um time maravilhoso. Faz muito mais legal. Ou menos um ano que eu consegui montar uma equipe da qual eu não faço mais plantão à noite e final de semana, até então era eu que fazia. Então, hoje eu já tenho uma equipe que faz plantão, tanto comercial quanto operacional. Eu tenho um time que está aumentando, né? A gente, se Deus quiser, vai aumentar cada vez mais. E é desenvolvimento, é tecnologia, é operacional, é comercial, que eu falo, é marketing, não é só vendas, né, propriamente, mas enfim. Há uma galera que está por trás da Maia e da Júlia que é ponta firme, que me deixa vir aqui conversar com vocês e tá horas aqui, exatamente. Agora, vamos lá. Qual é a principal característica que mulheres ou homens, né, precisam ter no mundo do empreendedorismo, de acordo com o que você já viveu até hoje, para fazer a Maia sair de uma ideia a tá voando como ela tá voando? Eu acho que a gente precisa ser resiliente, né? Eu acho que eu não vejo como um empreendedor tá nessa jornada sem ser resiliente, ou seja, sem realmente respirar fundo e compreender que esses percalços todos, como eu falei aí da minha história para vocês, eles vão existir e vão vir mais e mais, e a gente tem que ter paciência, resiliência para passar por eles. Então, eu acho que resiliência, paciência, mas eu acho que a gente não pode ser viajante, sabe? Acho que a gente tem que ter um pé um pouco no chão, acho que a gente tem que ser apaixonado para resolver o problema. A gente tem que ser apaixonado pelo problema. A gente tem que ser apaixonado pela melhorar a vida do cliente. A gente não tem que ser apaixonado pela nossa ideia, minha ideia maravilhosa. Como, né, a Maia, você vê, eu sou uma gênia. Que nada. Sabe? Eu acho que a gente tem que ser apaixonado por resolver problema. Uma vez eu ouvi isso e eu acho que isso faz muita diferença. Porque se eu tô apaixonada em resolver problema, eu tô cada vez melhor. Uhum. Se eu tô apaixonada pela minha ideia, eu tô cada vez pior, porque eu tô cada vez mais me inflando um ego, sendo prepotente, egoísta de achar que eu posso fazer isso tudo sozinha, egoísta de achar que a minha ideia é melhor do que a do meu cliente, que eu sei mais que o meu cliente. Você imagina, minha mãe já faleceu, já vai fazer 4, 5 anos. Há quanto tempo que eu não vivo mais essa situação? O quanto de coisa que já mudou nesse meio do caminho? O quanto que, se eu não estiver atenta, ouvindo, interessada pelo meu cliente, eu vou ficar para trás? Eu tenho que estar apaixonada por aquilo que ninguém quer fazer.
pelo que é difícil, por estar acordada 24 horas, meu telefone é acordar às 5 horas da manhã. O que eu acho mais legal é que as meninas têm tesão e falar, cara, 5 horas da manhã me ligou e falei, eu tenho como te atender. Meu WhatsApp, meu Instagram, tá lá, ó, com 15 minutos de atendimento com o cliente, 21 horas da noite, eu consegui uma profissional para atender aquele cara. É isso que brilha nos nossos olhos, é o que resolver problema. Vamos lá, traz para mim. Entendeu? Mata. Top. Ai, gente, querem mais podcast? A gente não... Brincadeira. Acabou. Mas, olha só. Tem que deixar o gostinho de quero mais. E aí, Bru, você quer fazer a última pergunta? Vou fazer. Faz. Inclusive, eu com certeza vou pegar pra mim a resposta. Com certeza. A gente tá que responsabilidade aí, gente, vai. Quais conselhos você daria pra quem tá começando hoje? Nossa, eu acho isso tão difícil, gente. Outdoor de Júlia no Brasil e no mundo. Cara, quem sou eu na fila do pão, gente? Bota aí seu QR Code. Vai pra onde? Quem sou eu? Mas olha, se eu puder dar um conselho para alguém que tá querendo, sabe? Com essa coisa, com esse brilhozinho no olho, né? Uma menina de 22 anos aí que tá com uma empresa consolidada, mas assim, ainda tem tanta coisa por vir, né? Eu acho que é aquilo, nunca se afaste da responsabilidade que você tem. E a responsabilidade não é só com o seu negócio, só faturamento. É responsabilidade com as famílias que estão ali, que dependem do seu negócio. É das pessoas que vestem sua roupa e querem se sentir bonitas com a sua roupa. É essa responsabilidade que você tem, sabe? É de você entregar o seu melhor. Se você não se afastar disso, de assumir a responsabilidade que você tem, desse protagonismo que você tem, amor, ninguém te derruba. Você vai aonde você tem que ir. Ninguém te para. E é por isso que eu te falei naquele almoço lá. Que a gente, né, antes da gente vir aqui, a gente se conheceu e tal. E eu falei assim, e o que eu acho que me difere das pessoas? É exatamente isso. É saber que ninguém vai me frear. Porque problema de verdade é esse que eu tô te falando, assim, que essas famílias enfrentam. É você ver sua mãe morrer, é ver sua filha morrer. É você não ter saída para problema que não tem saída. Sim. Entendeu? O resto que tem saída, por quê? Que vai te frear? É só você ter responsabilidade, você não querer pisar em ninguém, você não querer ser mais que ninguém. Se você estiver focado no seu propósito ali, pode abraçar todo mundo que quiser vir junto com você. Pega lá na sua amiga que está com um e-commerce e que não sabe como fazer. Vem cá que eu vou te ensinar e eu vou te mostrar. Entendeu? Por quê? Porque a gente não tem que ter medo, porque esse Brasil, esse mundo é gigante e tem espaço para todo mundo. Só que eu acho isso, responsabilidade diferencia a gente dos outros, entendeu? Porque o que você quer fazer... O que você está fazendo é muito difícil de fazer. Porque se fosse fácil, teriam muitos e muitos, entendeu? E só fica quem tem responsabilidade e compromisso. É o que eu acho, assim. Não tem fórmula mágica, não tem acorde 5 horas da manhã, leia um devocional, faça banheira de gelo. Não tem. Pra mim, não tem. Eu não faço nada disso. Eu acordo 5 horas eu acordo 5 horas da manhã porque eu tenho 2 filhos pra criar, entendeu? Tem uma jornada, mas não é isso. Eu acho assim, cara, comprometimento, responsabilidade, esse senso de urgência, sabe? Quando a gente perde esse senso de urgência, que é um pouco dessa preguiça que você fala, dessa coisa de, amanhã eu posso resolver amanhã. E eu não tô falando de não ser procrastinador, porque isso pode ser da sua personalidade, mas não entende, assim, a separação das coisas? Uma coisa é você procrastinar, que tá tudo bem, você resolve, faz parte da sua personalidade, mas eu tô falando assim, cara, o negócio é, o que eu vou ser? Você escreveu o que você vai ser? Eu vou ser a maior rede de cuidados de pacientes idosos do Brasil. Vai chegar. Pode ser, não ser 2024, pode não ser 2025, mas vai chegar. Perfeito. Ai, gente, posso coração perguntar tá só mais uma coisinha que eu fiquei pode, de perguntar? Tá liberada. Assim, um maior mesmo desafio que você passou até hoje, desde o momento que você decidiu abrir a Maia, né, até o dia de hoje, o desafio que, cara, veio assim como um gigante pra você. Não que você pensou em desistir, que eu duvido. Mas que... Bro, vou te falar assim, que o meu maior desafio foi ter entrado nisso. De verdade, assim, sem romantismo. O meu maior desafio foi ter falado que eu vou fazer esse negócio acontecer. Porque eu venho de uma jornada que, apesar de ter meus sócios, né, que são da área de tecnologia, eu sou muito sozinha no negócio, né? Um negócio que, assim, eu como sócia majoritária, CEO e tal,
eu venho de uma construção que tudo é minha responsabilidade, que aí a responsabilidade fica demais, assim, nesse caso, entendeu? Eu não tenho muito com quem dividir. E é por isso que no meio do caminho eu fui buscando pessoas para me ajudar. Então, hoje eu tenho o Rodrigo Miranda, do qual eu tenho o maior carinho e admiração por ele, porque ele tá comigo, ponta firme, ele não me deixa desistir, eu ligo para ele, sabe? Já liguei para ele chorando, já falando, cara, me ajuda, o que eu faço? E é ele que fala, assim, não, vamos fazer isso, você vai, sabe? Você vai. E aí, no meio do caminho veio o Lolomeu, que também é um outro grande presente, assim, sabe? Que acredita no negócio e que me mostra, sabe? Porque, Bru, a gente tem uma síndrome do impostor muito forte. A gente, mulher, já tem isso um pouco mais natural, sabe? E o programa Espírito Startup foi a primeira vez que, de fato, eu vi que eu estava no caminho certo. Que aquilo ali fazia sentido para mais alguém que não fosse para mim e para o meu marido, entende? Que meu marido que estava com aquela ideia, e que, poxa, as pessoas estão vendo valor nisso também. Então, primeiro foi o Espírito Startup, que veio junto logo depois do Rodrigo Miranda, agora o Lomeu, que a gente sentou semana passada e ele falou comigo, ele falou assim, você está com uma ideia totalmente errada, você vai ver o que a gente vai fazer ainda. E aí, isso me deixa... Entende? Vambora! Entende? E hoje, graças a Deus, hoje eu tô com eles dois, hoje eu tô com uma equipe que eu trouxe minhas irmãs, eu trouxe mais um irmão meu. Sim. Então, hoje eu não me sinto mais sozinha. O desafio pior já foi. Hoje é só ter espaço, tempo e saúde, porque o resto... Você diria, então, que o desafio foi, tipo, começar. Essa solidão que eu senti durante muito tempo, assim, né? Porque, assim, eu sou trigêmea, nasci grudada, não faço nada sozinha. E aí, montar uma empresa desse tamanho que eu digo assim, dessa magnitude, com tantas coisas, foi difícil, assim, sabe? Mas agora a gente tá superando isso, graças a Deus. A gente tem que fazer um podcast pra sentar a Júlia e as outras duas irmãs dela aqui desse lado. Vai ser muito legal, assim, com o metaverso. Tá parecendo um espelho. Vai trocar a gente tá super igual. A gente vai no... Igual. Gente, é bizarro. Depois a gente vai mostrar uma foto. Não, a gente foi no ESX ano passado. E a gente, por acaso, foi com a mesma blusa. A gente tava até lembrando disso. A gente tava uniforme, assim, a gente... Ai, vocês não têm noção, gente. Era uma loucura. Todo mundo... Toda hora. Júlia. Aí ficou Júlia. É muito engraçado. Mas assim, eu não acho tão igual, não. É porque você tá no meio, né, minha querida? Mas eu vi, parece muito igual. A gente almoçando no restaurante, aí tava a Luísa, que é a irmã da Júlia. Aí passou uma pessoa, cumprimentou a Luísa. A Luísa falou, cara, eu não faço a menor ideia de quem é aquela pessoa. Com certeza ela conhece demais. Ela conhece outra irmã minha, não sou eu. Não, ontem no shopping a Mari, que é a Mari, uma querida lá do Espírito Startup, que, enfim, que faz tudo acontecer lá. Eu olhei ela e ela olhou assim, sabe? Mas sabe quando a pessoa quer mudar a direção porque não sabe? Eu falei, e aí, Mari? Ela falou, ai, Júlia, eu não sabia se era você. Você falou comigo. Porque agora ela pintou o cabelo, ela era loira, o que dava uma facilitada. Mas agora ela voltou pra cor natural, aí cagou tudo, porque tá idêntica. Tá igualzinho. As irmãs. Mas é porque a gente tem que escolher nossas batalhas, né, mina? Mulher, loura. Já trocou pra ir pra escola, assim, tipo... Vai, amiga, no meu lugar. Menina, tem uma história assim engraçada que... enfim, olha lá, hein, Matheus, vai colocar isso lá. Eu passei no vestibular, fiz vestibular na UFES pra História, gente. Aonde que eu estava que eu acabei de fazer vestibular na UFES pra História. E aí, passei pra segunda fase, eu não sabia ler com CRE na segunda fase. Eu falei, Luísa, pelo amor de Deus. A Luísa sempre foi CDF, Luísa estudava pra medicina, cara. A Luísa sempre foi crânio. Eu falei, Luísa, pelo amor de Deus, vai no meu lugar. Mas foi quando lançou a digital Droga. E a gente tem meio digital igual, você sabe? Tem os trem iguais. Assim, a gente tem tudo igual, é tudo igual. Tudo igual. A gente vai fazer check-up de saúde esses dias, a gente entrou na ultrassom, nós três. O médico ficou horrorizado. Ele falou, nunca vi um negócio desse. Até o mesmo cisto a gente tem. Que doideira. Caraca. Mas aí a Luísa não quis fazer a prova. Não passou em história, graças a Deus. Mas a Alicia já foi parada na Blitz e perdeu minha carteira de motorista, se fingindo que era eu. Caraca. Meu amor, tem história. Gente, muito legal, muito legal. Pra de trigêmeos. Traz outros histórias gêmeos. De trigêmeos. Vamos fazer um podcast só de trigêmeos. Vai ter que abrir um podcast novo, droga. Não vamos conseguir falar de negócios e trigêmeos. Tem gente, história. olha só, vou agradecer muito vocês duas, porque essa mesa feminina veio justamente dessa ideia de trazer histórias de mulheres conectadas com mulheres. E a gente casou muito certinho, né? Porque, tipo, mulher que trabalha com muitas mulheres, você que trabalha com sua avó, que é sócia, então, assim... E que atende só mulheres. E que atende só mulheres. Público de mulheres e gente, sensacional. Em breve vocês verão a Bruna também como convidada, porque ela tá me enrolando, falar logo ao vivo aqui. Bruna. Tô mesmo. Eu não respondo assim, as mensagens dela. Aí ela olha e vai embora.
Aí tá e nunca mais volta. Bruna, pra arrumar essa agenda sua. Próximo é você sentar de ali, mas quem vai te entrevistar não sou eu, é o Vander, no caso. Então, enfim, vai dar tudo certo. O homem assusta. Ele é tenebroso. E, Ju, muito obrigada pela sua presença, por terem aceitado esse convite. Obrigada. Vocês são sensacionais, gente. Sucesso nesses negócios, na vida, em tudo que vocês se propuserem a fazer, porque eu tenho certeza, né? Porque é fazedor. O mundo é dos fazedores. O céu é o limite. A gente só para quando a gente chegar lá, né, Bruna? Vambora. Bora. Partiu. Vambora. Obrigada, Ramina. Foi um prazer. Adorei estar aqui com você, Bruna, te conhecer pessoalmente. E acho que a gente unidas, né? Acho que a gente precisa realmente fazer esses momentos, se juntar mulheres, falar sobre nossas fragilidades, nossas dificuldades, nossos medos, nossos receios, porque eu acho que a gente se ajuda e ajuda a gente a dar cada vez um passinho, né? Mais um, e a gente chega lá. Com certeza. Pra mim foi um prazer também o convite. Na hora eu fiquei nervosa, né? Ramina, eu não sei, eu nunca entrevistei teve almoço, ninguém. Teve tudo antes. Teve tudo antes, teve conversa com Ramina antes. Mas... fazer um podcast com a Bruna é pior do que pedir dinheiro pro investidor. Né? Tem toda uma várias etapas. Tem várias etapas, exatamente. Mas foi tudo muito bom, foi tudo muito legal. Aprendi muito com você. E eu acho que não deve acabar aqui. Acho que a gente tem que conversar com certeza fora daqui também, porque ter um negócio como nós temos e essa garra de querer fazer dar certo e de querer acompanhar o mercado, inovar e tal, não é qualquer um que tem isso. Na verdade, a maioria não quer, então acaba freando, né? Então, quando a gente encontra pessoas assim, que é raro, né? A gente tá num ambiente certo para isso, né? Igual essa mesa aqui, a gente tem que se juntar, porque é poderoso. É poderoso. É poderoso. Gente, vamos Bru, você quer agradecer? Se despedir da galera? Como é que eu agradeço, Ramina? Você não deu o spoiler pra ela, Ramina. Qual spoiler, gente? De como foi o briefing. Ó, então vou o fazer briefing, depois você faz. Tá bom. Gente, muito obrigada. Foi um prazer estar com vocês. E a gente se encontra semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo local. Não é assim não, mas pode falar do seu jeito. Vai, agora vai. Gente, muito obrigada por ter assistido o nosso bate-papo aqui. Espero que tenha contribuído aí com vocês, com o negócio de vocês também. E até a próxima semana. Eu não estarei aqui, mas o Vander vai estar. Exatamente. Arrasou. Beijo. Tchau, Beijo, gente. Tchau. Palmas. Arrasou.